Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora. Estamos na nossa sexta aula da revista Palavra e Vida, que tem como tema Recomeçar um Grande Desafio. A nossa lição de hoje foi escrita pelo pastor Clademir Faria e tem como tema Caminhando na Direção Certa. O nosso texto base está em Esdras 7:10, que diz assim: Esdras havia dedicado sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao seu povo. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de separarmos esse tempo, ó Pai, para estarmos, ó Deus, aprendendo mais da Tua Palavra, estudando, Senhor, refletindo acerca daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, unidos, ó Deus, nesse ambiente virtual, mas com o mesmo propósito e no acordo, ó Deus, de aprender mais de Ti. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos dar entendimento, ó Deus, acerca daquilo, ó Deus, que nós precisamos, ó Deus, compreender da Tua parte, aquilo que nós precisamos, ó Deus, absorver da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos, Senhor, através dos Teus princípios, das Tuas orientações, seguir, Senhor, o caminho certo, caminhando na direção certa, por caminhos retos e aplainados. Nos ajuda, Pai, a resgatarmos, ó Deus, aquilo que de repente durante esse período que tem sido tão desafiador, ficou enfraquecido, ó Pai, no nosso relacionamento contigo, no nosso entendimento da Tua palavra, na nossa fé. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha a continuar trazendo restauração, ó Pai, no nosso relacionamento contigo, ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Pai, cura completa, Senhor, as nossas almas, aos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor vá ao encontro, ó Deus, daquilo que cada um dos Teus servos tem colocado diante do Teu altar e que só o Senhor sabe, mas que eu te peço hoje que o Senhor possa dar resposta, Senhor, àquilo que os Teus servos têm colocado diante de Ti. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço também mais uma vez ao professor Luiz Matos por esse convite, por essa honra de estar aqui com vocês, né? E vamos à nossa lição. Como eu tinha falado, Esdras, ele é um homem citado e muito bem visto diante da sociedade. Ele era um escriba, ele era um homem hábil no discurso e nas letras, conhecedor e praticante da lei do Senhor. E essa atitude de Esdras era uma atitude que chamava a atenção do povo. Assim como nós, nesse tempo, estamos passando por muitas dificuldades, o povo de Deus estava saindo de um cativeiro de Babilônia naquele período. Eles tinham passado por um período em que eles tinham sido despedaçados, em que eles sofreram bastante dentro daquele cativeiro, algo que já havia sido anunciado pelo Senhor. E também, como havia sido anunciado pelo Senhor, estava chegando o tempo de se reestruturar, de voltar ao relacionamento com Deus. E Esdras foi o homem que se dispôs a abrir o seu coração para falar, para compartilhar, para ensinar a palavra de Deus ao povo. E o povo se abriu para que pudessem receber e pudessem ser restauradas através da vida desse homem. Mas Esdras, ele teve essa receptividade do povo não só pela imagem que ele apresentava, mas porque ele tinha muito mais, e nós vamos estudar isso no decorrer dessa lição, né? Quais foram os elementos importantes na vida desse homem que vieram para somar na vida daqueles que viviam um grande desafio de recomeçar na direção certa, que era o povo que estava naquele momento saindo do cativeiro e necessitando reencontrar a sua identidade. Então, a primeira característica que nós podemos citar é a disposição de conhecer a vontade de Deus. Nós vivemos em um tempo em que cada dia surgem novidades,
muito contrárias à vontade de Deus e à revelação bíblica. E essas coisas têm tomado lugar da palavra no púlpito. Muitas vezes nós ouvimos coaches falando sobre questões filosóficas, psicológicas, socioemocionais, tratando o homem com essa separação e usando todas essas questões filosóficas e acadêmicas no púlpito, deixando de dar à palavra o destaque que ela merece. Então, muitas vezes nós temos nessa corrida desenfreada em busca de milagres imediatistas essa questão de substituir a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus por vãs filosofias. Isso tem se tornado cada vez mais forte no nosso meio, e isso também tem gerado no nosso meio pessoas muito enfraquecidas, pessoas que não têm raízes profundas na vivência e experiência com Deus e na sua palavra, que não conhecem ao Deus que servem. Esdras estava lá no meio daquele povo porque ele sabia a verdade, ele sabia que ao Deus que ele servia, ele conhecia a verdade que estava ali registrada na Escritura, e ele sabia que aquela verdade ela precisava ser trazida para o lugar a que ela pertencia, e ele teve o coração disposto para ser o canal de Deus para aquele povo, para ser ensinado por Deus e ensinar ao seu povo. Ele era um homem que estava disposto a compartilhar e a viver o que Deus tinha estabelecido através da sua palavra, a que ele tinha contato, a que ele tinha acesso. Então ele sim se dispôs a sair dali da Babilônia com aquele povo, levando na bagagem também esse coração disposto a compartilhar a palavra de Deus e a dar o destaque sim ao Deus Todo-Poderoso e soberano, mostrando para aquele povo que através da leitura e do estudo da palavra eles poderiam ter uma vida diferente, eles poderiam conhecer a Deus, eles poderiam mudar a sua história. Mas isso só era possível se realmente esse povo se voltasse para o Senhor e reconhecesse a Deus e ouvisse e obedecesse a sua voz. Uma outra característica muito importante que se mostrava na vida de Esdras era a habilidade de transmitir a vontade de Deus. O versículo 6 do capítulo 7 do livro de Esdras fala dele como homem entendido e conhecedor da palavra, hábil na lei de Moisés dada pelo Senhor. Ele era, além de sacerdote, escriba, e tinha também recebido um cargo como secretário designado para cuidar daquele povo, do alistamento, da contagem, do controle daquele contingente. Ele tinha essa responsabilidade, eu tinha recebido, e ele também transcrevia os textos sagrados, o que dava para ele um maior envolvimento, uma maior habilidade de estar em contato com a lei e de passar essa lei para o povo. Conhecendo aquela realidade, ele estabeleceu estratégias orientado pelo Senhor para levantar aquela comunidade que estava empobrecida cultural, social e espiritualmente. Ele avaliou as condições do povo judeu com o objetivo de fazer as mudanças necessárias e identificou que a raiz do problema estava no distanciamento do povo das escrituras sagradas. Será que tem alguma coisa a ver com a nossa realidade? Hoje em dia nós temos tantas igrejas espalhadas por aí, tantas igrejas, são tantas portas que se abrem, se declarando igrejas, e nós temos um povo que necessita se voltar para o Senhor. Mas muitas vezes o que nós vemos são palavras de homem, porque nós necessitamos da realidade, não de palavras que vêm
trazendo dissensão, trazendo separação, ou trazendo promessa de prosperidade, de ganhos em lutas judiciais, em processos e essas questões que a gente tem visto no nosso dia a dia. Mas nós precisamos de cristãos genuínos, pessoas que realmente temam ao Senhor e que busquem a palavra e que dependam desse Deus, que não estejam com seu relacionamento com Deus condicionado àquilo que Ele pode dar, aquilo que Ele pode fazer, mas pessoas que busquem um relacionamento com Deus, porque Ele é Deus. E nós precisamos, nesse tempo de desafio, onde nós somos chamados a nos posicionar, a demonstrar a nossa fé, mostrar quem é o Deus a quem nós servimos. Esdras, ele foi chamado para essa missão que não era fácil, mas ele cria que o Senhor, a mão do Senhor estava sobre ele, encorajando para que ele executasse essa missão. Nós precisamos confiar e depender do Senhor. Ele nos orienta e nos ensina. Ele mostra a melhor forma de transmitir o seu querer e a sua palavra. No número 3, nós citamos o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos. O livro de Esdras nos apresenta esse personagem como alguém que vivia o que pregava, meus irmãos. Esdras não revelou ser um homem com atitudes distantes da sua fé. Ele era estudioso, letrado, o que já sabemos, porém não era apenas isso. Esdras era um conhecedor e um hábil orador, coerente e conhecido pela sua integridade e caráter. Tudo na vida de Esdras apontava para Deus e para a sua vontade. Ele falava bem, ele discursava bem, mas a sua intenção não era atrair atenção para si mesmo, mas para que o povo enxergasse nele o Senhor. Assim aconteceu. Todos em volta conseguiam enxergar Deus nele. O seu discurso e o seu caráter estavam bem afinados. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma situação que nos deixa preocupados quando nós pensamos naquilo que o Senhor nos orienta enquanto comportamento que nós devemos ter diante da sociedade, diante do mundo. É muito extremismo dentro das relações. Infelizmente, isso não se trata só de quem está lá fora. Nós vemos isso acontecendo dentro das nossas igrejas, dentro do corpo de Cristo. São ações polarizadas, onde as pessoas são de esquerda, de direita, onde irmãos deixam de se falar, onde amigos se separam, desfazem as amizades, onde as pessoas, os familiares, eles não conseguem conviver por conta de uma divergência de opiniões e às vezes essas pessoas, elas vivendo tudo isso, elas, pasmem, elas se declaram cristãs. Ora, nós podemos sim, nós estamos sujeitos a cometer erros, mas quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, o Espírito Santo ele nos incomoda de tal forma que nós precisamos parar, refletir, analisar, esquadrinhar os nossos corações e reconhecer o que está dentro da vontade de Deus e o que não está. O que será que está de acordo com a vontade do nosso Senhor? A cada dia mais nós precisamos buscar ter um espírito moderado. A cada dia mais nós precisamos, assim como diz o texto que o pastor Clademiro escreveu, viver de acordo com aquilo que nós pregamos. Como nós falamos do amor de Deus, como nós falamos de quem é Jesus, como nós queremos pregar o evangelho para alguma pessoa, se nós não conseguimos nem ao menos guardar a nossa opinião diante de uma afronta, por exemplo. Pois é, muitas vezes o nosso silêncio ele tem mais impacto na vida das pessoas do que um bate-boca, do que uma resposta.
Quem foi que disse que nós temos que ter resposta para tudo? Nós não necessitamos ter resposta para tudo. Muitas vezes o Espírito Santo, ele trata com a pessoa, ele impacta a vida das pessoas justamente através do nosso silêncio. Não um silêncio que é movido por medo, não um silêncio que é movido por incapacidade de oratória, mas um silêncio corajosamente demonstrado, corajosamente aplicado diante de uma situação que daria uma briga, que geraria uma contenda, uma desarmonia. Muitas vezes o silêncio, ele pode impactar a vida do outro, que vai se perguntar: poxa, mas qualquer um agiria, responderia a essa situação. Por que fulano não respondeu? Por que fulana não respondeu? E aí é uma oportunidade dessa pessoa saber e ver que nós temos um Deus, que nós vivemos uma vida diferente, onde nós não necessitamos forçar ninguém a entender ou absorver as nossas ideias. O que nós queremos é que se manifeste a graça, o amor, a glória de Deus através das nossas vidas. Esdras era um homem que em tudo o que ele fazia, ele apontava para o Senhor. Ele era um homem que se destacava dentro da sociedade por conta do seu comportamento, porque ele não só falava, ele vivia. E aquilo que ele vivia não apontava para as coisas dele, para aquilo que ele era. Ele não estava se enaltecendo, ele não estava em busca de aplausos, ele não estava em busca de relativismo, não. Ele valorizava a palavra e tudo que ele fazia apontava para Deus. Quando nós olhamos o ministério do Senhor Jesus, podemos ver a mesma atitude que Jesus até hoje nos ensina, que mesmo sendo Deus, ele apontava sempre os olhos da humanidade para o Pai. As palavras de Jesus eram cativantes, multidões o seguiam maravilhadas, porém a cada passo, a cada milagre, o Pai era glorificado. Nós vivemos em tempos difíceis, os púlpitos têm relativado os ensinamentos bíblicos para agradar aqueles que ouvem. A glória de Deus está sendo esquecida e os aplausos são a energia que alimenta o ego humano. Há uma verdadeira crise moral que às vezes se instala dentro da nossa própria casa. Nós somos crentes na igreja e fora dela nos revelamos carnais. Às vezes há um abismo entre o que falamos e o que fazemos. Enquanto isso, a vontade de Deus se distancia cada vez mais e a nossa influência se torna tóxica e contrária ao querer do nosso Criador. Nós precisamos moldar o nosso caráter e dobrar as nossas vontades. Precisamos buscar a vontade do Pai através das nossas vidas. Precisamos urgente que essas escrituras, que essa palavra que foi compartilhada agora, que os Esdras dessa geração, eles se levantem e que com ousadia Deus nos ajude, os ajude a viver o que Ele deseja que nós vivamos. Continua sendo um desafio muito grande para todos nós, mas é necessário que nós entendamos a cada dia que não basta que nós falemos do Evangelho, não basta que nós vivamos uma vida fora de casa, na igreja, e dentro de casa nós não demonstremos a nossa fé. Que fora de casa, na igreja, nós demonstremos uma bondade, um cuidado, o amor, uma paciência, e dentro de casa nós não sejamos capazes. A palavra de Deus, ela nos chama para que nós sejamos conscientes daquilo que nós fazemos, para que nós busquemos sempre a direção certa. A palavra diz que a sabedoria clama nas esquinas. A palavra nos diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. A palavra nos diz
que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é necessário que nós não deixemos de lado a possibilidade que nós temos de conhecer a esse Deus tão maravilhoso, imutável e fiel. A palavra é o caminho que nós temos para conhecer mais esse Deus. Através dela, nós conhecemos tudo o que Ele quer que nós conheçamos, tudo o que Ele quer que nós saibamos a respeito dele, porque Ele é muito mais, Ele é infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, do que nós podemos alcançar. Mas nós temos na palavra essa possibilidade de nos aproximarmos daquilo que Ele quer que nós conheçamos dele, de sermos orientados nos nossos passos, nas nossas atitudes, nas nossas falas. Através da palavra nós podemos examinar os nossos comportamentos e nós podemos buscar coerência entre as nossas falas e as nossas ações. Há uma necessidade urgente para que nós hajamos assim. Há uma necessidade urgente para que nós coloquemos a palavra no centro da nossa vida, buscando nela orientação para que nós possamos caminhar. Esdras concluiu com sucesso a sua missão. Mesmo enfrentando dificuldades, ele caminhou na direção certa. A sua confiança e dependência sempre estiveram no Senhor. A boa mão de Deus mencionada por ele várias vezes, aproximadamente 6, fez toda a diferença na sua trajetória. A boa mão de Deus abre portas para a propagação da sua palavra. O rei lhe deu tudo quanto que lhe pedira, está em Esdras 7:6. A boa mão de Deus nos anima e nos encoraja. Encorajei-me, Esdras 7:28. O nosso coração disposto terá a força necessária para permanecer firme e constante com ânimo e fervor espiritual, se estivermos em Deus e Deus em nós. Se permitirmos que a sua boa mão nos conduza, então vamos desfrutar dos efeitos de vivermos no centro do querer do Senhor. Se nós permitirmos que a boa mão de Deus nos ensine, seremos aptos e habilidosos no ensino da palavra, moldando a cada dia nosso caráter aos padrões daquele que nos chamou. Então a gente precisa conhecer esse Deus, a gente precisa reconhecer, ouvir a sua voz, a gente precisa saber quem é o Deus a quem nós servimos, para aí então sermos capazes de, vivendo aquilo que Ele nos ensina, estando em obediência à sua palavra, transmiti-la àqueles que necessitam, aos que estão ao nosso redor e aos que estão ao nosso alcance. Que o Senhor nos dê um espírito moderado, que Ele nos dê coerência nas nossas ações, nas nossas atitudes, e que através delas, assim como Esdras, nós possamos honrá-los e caminhar na direção certa. O nosso alvo é Cristo e nós não podemos nos desviar deles, seja lá por qual for a ideologia, a filosofia, as crenças que nos limitam ou que tentam tomar o lugar da verdade. Nós devemos sempre buscar colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós devemos sempre buscar na palavra de Deus entendimento e orientação, porque ela tem orientação para tudo nas nossas vidas. O Senhor, Ele se importa e nos assiste em todas as áreas das nossas vidas, espiritual, fisicamente, emocionalmente, economicamente, em tudo. O Senhor, Ele nos assiste e Ele também nos supre. Que Ele venha a suprir a sua vida, a minha vida, através da sua graça, respondendo àquilo que nós temos colocado diante dele, e que nós possamos nos submeter àquilo que ele nos tem ensinado, porque a gente aí sim, assim como Esdras, nós vamos ser bem-sucedidos e vitoriosos nos nossos caminhos. Muito obrigada mais uma vez a todos. Espero que o Senhor continue falando ao coração de vocês através desse compartilhar. Um abraço a toda a turma e até a próxima, se Deus assim o permitir e o professor Luiz também nos permitir. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade. Fiquem com Deus.
Tchau, tchau.